Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje temos vídeo novo e eu estou tão feliz, gente, vocês não têm ideia. Eu achei que eu ia gravar, pra quem não sabe, pra quem não vê a aba da comunidade, meu microfone estragou ontem. Comigo gravando exatamente esse vídeo, exatamente com essa roupa. O microfone estragou, o microfone quebrou o botão, saiu pra fora, foi horrível, saí... Ontem eu tava me sentindo completamente derrotada pela vida. Porque eu não queria falar antes, porque vai que não der certo, mas eu me planejei bastante pro Neuroin. Eu comprei coisa do AliExpress, comprei coisa que vem... Tá muito calor, então eu vou estar escorrendo suor também. Comprei coisa do AliExpress, comprei coisa da Shopee, comprei coisa em brechó, tem que montar coisa. Eu me organizei para que fosse um evento até que um pouco traumático. E daí meu microfone estragar ontem, e daí tinha que esperar o cartão virar, o cartão vira só no dia 19, e daí comprou até chegar, eu ia ficar uma semana sem gravar vídeo e eu tava tão triste. Ontem eu fui deitar me sentindo derrotada, eu falei, eu perdi, a vida venceu dessa vez. Mas, o que é a vida perto dos meus neuróticos, não é mesmo? Graças a vocês, eu consegui comprar um microfone emergencial, que está aqui. Aqui. E daí o microfone bom, sem fio, tá chegando da China, eu já pedi ele também. Novamente, graças a vocês. Então, a minha voz hoje está 100% patrocinada pelos neuróticos. Ah, que lindo! Hoje a gente vai falar sobre um filme que eu gosto muito. Tipo, muito. Eu acho que ele não recebeu o amor que ele deveria ter recebido. É um filme bem feito, é um filme com coração. As piadas são boas. Tem uma preocupação muito grande de construir personagem, construir estilo. O nome desse filme é Paranorman. Vocês conhecem esse desenho? Se vocês não conhecem e quiserem pausar e assistir antes e depois voltarem, eu recomendo muito porque esse filme é incrível, incrível, incrível. Ele não merece o tão pouco sucesso que ele teve quando ele foi lançado. E a gente vai falar sobre as lições sobre falta de comunicação e como a falta de comunicação é o melhor combustível para o medo que você pode imaginar. O filme começa com o nosso protagonista, o Norman. Ele está assistindo filmes de terror. Ele tem fixação por filme de terror e por filme de zumbi. E do lado dele está a avó dele, perguntando o que está acontecendo no filme e ele está explicando para a avó dele. Mas tem um detalhe. A avó dele é falecida. E ele tá conversando com a avó falecida dele, e daí ele fala, eu tenho que tirar o lixo. Daí a avó dele fala pro seu pai, pra ele, por favor, aumentar o termostato, porque meu pé tá congelado. Daí ele fala, tá bom, vó. Ele desce, pega o lixo, o pai tá trocando uma lâmpada, ele fala, pai, a avó mandou você aumentar o termostato porque o pé dela tá gelado. O pai cai da cadeira, a mãe fica surpresa. Todo mundo entra em desespero e fala, Norma, quantas vezes a gente vai ter que te falar que a tua avó tá morta? Ela estava doente, ela é velha e ela faleceu. E daí, eu sei que ela faleceu, mas ela tá lá na sala. E ela pediu para você subir o termostato. E daí a gente vê várias maneiras de se lidar com uma coisa que você não conhece. Temos o pai do Norman, que provavelmente nunca aprendeu a se comunicar. Ele aprendeu o padrão... Homem não tem sentimentos, homem não sabe o que é isso, homem bate no que assusta. Então ele olha pro filho e fala, Norman, chega dessa putaria de morto. Você não consegue falar com ninguém, não. Para com isso! A mãe não compreende, mas ama o Norman, então ela fala, meu filho, eu entendo que isso é parte do processo de luto, mas sua avó não tá aqui. Então ela, além de estar tentando entender o Norman, ela está tentando achar um meio termo com o pai, com o Norman, com ele, e tem a irmã mais velha dele, que apenas zoa com a cara dele. Ai, você é muito estranho, você tem que parar de ser estranho. Chega de ser estranho, Norman. Você é muito estranho. Você tá estranhando essa casa inteira de tanto que você é estranho. E assim, o Norman, ele é uma criança extremamente boazinha e inocente. E estranha. São os 3 fatores dela. Boazinha, inocente e estranho. E ele meio que não entende porque todo mundo odeia ele. Sendo que ele não faz nada de ruim. Ele só tá vivendo a vidinha dele e vendo pessoas mortas. Daí no outro dia ele tá indo pra escola. Quando ele tá indo pra escola, você vê primeiro ele dando oi pro nada, ele passando a mão em nada, ele cumprimentando nada, todo mundo na rua falando que estranho. E daí corta e você vê a perspectiva do Norman. E tem um monte de fantasma na frente dele. Tem fantasma de animalzinho que ele tá fazendo carinho. E os fantasmas desse universo, eles ficam exatamente do jeito que eles faleceram. Então, se morreu cortado, tá cortado pela metade. Se caiu de paraquedas, tá todo esgunhado no paraquedas. E uma coisa legal do Norman é que, assim, ele sabe que ninguém vê o que ele vê. Ele sabe que ele cumprimentar um monte de nada vai fazer ele parecer mais estranho. Mas ele prefere cumprimentar todo mundo que cumprimenta ele, ter os amigos fantasminhas dele, do que ficar bem na frente dos outros. Isso exalta o caráter do personagem. Na escola, ninguém gosta dele.
Ele é um menino que fala com gente morta, então ele sofre muito bullying com isso. Tanto que ele chega no armário dele e tá escrito estranho, doido. E ele já tem guardado um borrifador e um paninho, porque ele tá tão acostumado com isso acontecer que ele já tá pronto pra limpar. Imagina o tanto de bullying que você tem que sofrer pra você trazer seu paninho com álcool pra poder limpar as coisas que escreve no seu armário. Daí na escola, eles estão ensaiando uma peça de teatro. Essa peça de teatro é a fundação da cidade, da história da cidade. E por esse ensaio da peça, a gente conhece também a história da cidade, que é muito importante para o contexto. Vários fundadores, os Pilgrims, e eu vi uma crítica que chama eles dos puritanos. É isso? Eu vi uma crítica chamando eles de Pilgrims, outras chamando eles de puritanos, mas eles fundaram a cidade que o Norman mora e eles encontraram uma bruxa horrorosa que estava fazendo mal para todo mundo. Daí, eles se juntaram, fizeram um julgamento, julgaram a bruxa, enforcaram a bruxa, e como vingança, a bruxa amaldiçoou todas as pessoas do júri para que elas ressurjam dos mortos uma vez no ano. Eu não sei se é no Halloween, não sei se é no aniversário da cidade. Eles não explicam ou eu não prestei atenção nessa parte. Daí a gente já tem eles já vão dando meio que um spoiler do que vai acontecer com o filme. Porque tem uma menininha que é bem nerd e ela tá vestida de bruxa. E ela fala pra professora: por que todas as bruxas têm que ser feias, narigudas, com verruga no nariz? Eu tenho certeza que isso é uma visão historicamente incorreta da bruxa que assustou a nossa cidade. E daí a professora fala: a questão não é ser historicamente correto. A história da bruxa tá aqui pra gente conseguir turista e vender cartão de visita. Então a gente já tem meio que uma ideia das prioridades da cidade no geral. E daí tem um menininho chamado Neil. Ele é um amorzinho. Que menino fofo. Que menino fofo. Ele quer ser amigo do Norman, mas o Norman já tá meio cansado de todo mundo que chega perto dele se afastar, chamar ele de estranho, falar que tudo que ele vive é mentira, sabe? Então ele meio que dá um chega pra lá no Neil. E o Neil fala: cara, você não pode se abalar por causa de bullying. Porque o Neil, por ser gordinho, ele sofre a mesma quantidade de bullying. E daí o Norman fala: mas eu não entendo como é que você não fica bravo. Ele fala: não, é simplesmente... é parte da humanidade isso. Se nós dois fôssemos as pessoas mais fortes, nós também faríamos bullying. Porque é isso. A humanidade é isso. É o mais forte oprimindo o mais fraco. E daí ele fala ainda: eu sei que eu sou gordinho, eu tenho eczema, eu tenho síndrome do intestino irritável, eu tenho bastante coisa pra fazer piada, mas eu não ligo não. E ele tenta e o Norman tá tipo: ai, tá bom. Quem está perseguindo o Norman? Norman tem um tio. Esse tio é o doido do centro. Toda cidade tem um doido do centro, não tem? Então, ele é o equivalente dessa cidade. Todo mundo acha que ele é maluco, todo mundo acha que ele é doido. E ele tá perseguindo o Norman. Norman tá fingindo que não é com ele, até o momento que ele chega perto e fala: você sabe quem sou eu? Daí ele fala: sei, tio, sei quem é você sim. Daí ele fala: então, você tá tendo as visões? E daí o Norman faz tipo... porque ele tá vendo umas coisas estranhas. Então, a maldição da bruxa é real e só você pode impedir ela de acordar e destruir a cidade. Só você, Norman, porque a minha jornada está acabando, agora é sua vez. E daí o Neil começa a jogar comida nele e fala: sai daqui! E o tio do Norman fica com medo e vaza, ele sai correndo. Daí o Neil olha pra ele e fala: é verdade isso? É verdade que você sabe falar com os mortos? E daí ele fala: é. E daí: sério? Então, será que você consegue ver meu cachorrinho que foi atropelado? Ele tá enterrado no quintal da minha casa. Vamos lá em casa? E ele foi a primeira pessoa que olhou pro Norman e acreditou no que ele falou. Simplesmente acreditou. Ele não entendia. Ele não sabe como funciona. Mas ele acreditou. E é lindo isso. Eu fiquei tipo... Eles chegam na casa do Neil. O irmão mais velho do Neil tá lá. E ele vê o Norman chegando e fala: Neil, por que você tá andando com esse piá que diz que fala com os mortos pra poder ter a atenção dos outros? Você pode andar com gente menos estranha. Daí o Neil fala: e daí que ele fala com os mortos? Supera isso. Você que é estranho. Pega o Norman e vai lá. O cachorrinho tá lá pela metade. E eles conseguem meio que brincar com o cachorrinho. E no final o Norman tem uma tarde até divertida com um amigo dele, o que é muito legal e ele não tá acostumado com isso. Daí à noite tem a apresentação da peça. A cidade inteira tá lá pra assistir a apresentação da peça. E eu fiquei fascinada porque ela é uma peça violenta. Então tem uma menina que vai ser enforcada porque ela é a bruxa. Tem uma hora que todas as crianças estão com aquele rastelo que parece um garfão, sabe? Fincando nela e falando: queimem a bruxa! Queimem a bruxa! E todo mundo assistindo, gravando, assim, empolgados. E eu pensei: cara, nossa, mas é uma história tão violenta. É sobre assassinato, sobre julgamento. Tá todo mundo filmando, que insensibilidade. E daí eu lembrei que eu sou uma criança crente. E nós, crianças crentes... E eu não estou julgando a veracidade da Bíblia, nem dizendo que está errado. Eu só estou fazendo uma observação interessante sobre a minha comunidade, tá bom? As histórias da Bíblia têm um contexto de bastante violência, assim. Bastante. E eu ouvi muita história que, se você parar pra pensar, não devia ser uma criança, contada com bonequinhos.
sabe, com aqueles fantoches. Porque, tipo, Noé sobreviveu ao genocídio da humanidade, né? Bastante gente morreu afogada. E daí tem uma musiquinha pra gente. E Noé sobreviveu e todo mundo morreu. Sabe? Nem um pouco estranho. Davi decapitou um homem. Também tinha uma musiquinha. Se todas essas histórias fossem adaptadas com personagens não bíblicos, nenhum pai ia deixar alguém assistir essas histórias. Nenhum pai. Mas a gente que escuta há tanto tempo, a gente tá tão dessensibilizado com as coisas que acontecem, que a gente ouviu tantas vezes, que a gente não para pra pensar que talvez essas histórias deveriam ser dadas pra crianças com mais contexto, com mais idade, sabe? Tem bastante morte. Bastante violência mesmo, bastante. Mas enfim. É só para dizer que é muito fácil você se dessensibilizar com histórias horríveis. Isso acontece muito com celebridade. Recentemente, bem recentemente, a gente descobriu que um dos membros do One Direction faleceu, o Liam Payne. E já tem foto do hotel que ele tava, mostrando o que ele tava usando, tem foto dele falecido, passando por aí. E assim, eu tenho certeza que a vida dele foi muito mais do que aconteceu nesse final. Ainda não foi decidido a causa da morte dele até o momento que a gente tá gravando esse vídeo. Indiferente do que seja, ele viveu 31 anos, ele é muito mais que isso para ele ser reduzido nisso. A curiosidade da multidão é muito maior do que o interesse em ter sensibilidade pelo que tá acontecendo, sabe? Eu falei isso no vídeo anterior sobre como é fácil para nós, seres humanos, desumanizar outras pessoas se ela não demonstra as mesmas características que a gente, sabe? E infelizmente isso é uma coisa que a gente tem que ficar ativamente prestando atenção para não perder a nossa própria humanidade. Daí o Norman tá na peça de teatro e ele tem uma visão. Ele vê o que vai acontecer com a cidade se a maldição acontecer. E ele entra em desespero e ele quer avisar todo mundo. Ele fala, gente, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que ninguém viu o que ele vê. Então, a cidade inteira viu ele novamente falando coisas estranhas que ninguém entendeu. E daí o pai dele fica muito bravo. No carro ele tá falando, cara, uma coisa é você ser doido dentro de casa, mas você ser doido na frente da cidade inteira, você tem noção do que eles vão falar? Você tem noção que essa cidade é fofoqueira? Pai que tá completamente preso numa cadeia onde ele não aprendeu a comunicar seus sentimentos, e ele aprendeu o quê? A melhor maneira de lidar com os sentimentos é guardando eles lá dentro bem escondido. Pra não atrapalhar. Só tá passando isso pro filho dele também. O filho dele tá triste. Ele fala, pai, eu não quis nascer assim. É uma coisa que acontece comigo, eu vejo gente morta. E daí o pai dele responde, a gente também não queria que você nascesse assim e vai embora. E a mãe tenta contornar falando, filho, entenda seu pai. E daí ele fala, por que meu pai tem medo de mim? Não é pro meu pai ter medo de mim. E daí a mãe dele fala, ele não tem medo de você, ele tem medo do que pode acontecer com você. E o Norman sai meio tipo, tá, e daí? Tipo, não é assim que funciona. Não é assim que faz com o filho. Daí o tio dele morre na casa dele e volta como fantasma pra poder explicar pro Norman o que tá acontecendo. Então o Norman tá no banheiro, ele aparece na privada. E fala, Norman, eu preciso te explicar isso, senão eu não vou ser livre. Nesse filme, a mitologia dele, os fantasmas existem com pessoas que têm negócios inacabados na Terra e pessoas que tiveram uma morte muito abrupta e violenta. Então, o tio dele tem esse negócio inacabado. Ele fala, olha, você precisa pegar o livro que tá lá em casa, na minha mão falecida, e ler essa história no túmulo da bruxa. Antes de anoitecer, porque senão ela vai acordar e a cidade toda tá na merda. Você me promete que vai fazer isso, ele? Prometo sim. Dele, ótimo, então eu tô livre. Livre de quê? Livre de tudo isso. E daí ele vira uma luz e meio que explode em luz, assim. Do lado do banheiro, na outra cabine, quem tá lá? O menino que faz bullying com o Norman. O menino que faz bullying com o Norman ele vê uma explosão acontecendo, a porta do banheiro saindo, uma luz gigantesca. Ele vê um fenômeno sobrenatural acontecendo na frente dele. Mas ele, ao invés de se perguntar, olha que coisa estranha, eu devia ver isso. Ele decide falar pro Norman, Norman, você tá ferrado, você vai morrer na minha mão. Porque pra ele é mais importante não entender. Não entender é melhor do que aprender, do que compreender, do que buscar o conhecimento. Então pra ele é melhor fingir que não aconteceu e continuar chamando o Norman de estranho, não mudando o caminho dele, do que ajudar o Norman, do que falar, olha, eu vi uma porta explodindo. Vou conversar com esse piá. Mudança é complicado para ser humano. O nosso cérebro é meio chato, sabe? O nosso cérebro ele não lida bem com mudanças. O objetivo do nosso cérebro é poupar energia. Mudança dá trabalho. Então ele vai fazer de tudo para que você não mude em nada. Não mude suas ações, não mude seus hábitos, não mude suas ideias, não mude suas opiniões, porque dá trabalho.
Ele vai ter que fazer todo um novo caminho de sinapses e ele não quer fazer isso. Por isso que mudança é tão complicado. Por isso que o menino que faz bullying com o Norman prefere fingir que não aconteceu e continuar fazendo o que ele fazia do que realmente ajudar o Norman ou entender o que o Norman é. Daí os pais do Norman resolvem sair num date, o pai contrariado, que ele não quer deixar o Pia sozinho, porque ele falou, o Pia tá sendo estranho lá em cima, deixar o Pia estranho, sendo estranho sozinho. Mas ele, a contragosto, vai com a esposa. Quem tá cuidando dele é a irmã mais velha dele. Daí ele tá conversando com a avó dele, né? E ele fala, vó, meu pai falou pra eu nunca mais falar com você. Pra eu nunca mais falar com ninguém. E daí ele fala, teu pai é um tonto. Eu queria ser tipo um poltergeist, pra poder assustar e apavorar a cabeça do teu pai, porque ele só fala besteira. E daí ele fala, mas, vó, por que você continua aqui? Ah, meu neto, é porque eu prometi que eu iria cuidar de você enquanto fosse necessário. É o meu dever. E daí o Norman fala, mas você cumpre o seu dever até quando você tá com medo? E daí tem uma lição linda da vozinha falando, não é errado ter medo. O único problema é quando o medo faz você deixar de ser quem você é. Então, quando o medo atrapalha o seu caráter, quando o medo atrapalha a sua personalidade. Inclusive, tem um vídeo ótimo falando sobre medo, que eu vou pôr a foto aqui e eu vou escrever aqui, que é o filme do A Vida é uma Festa, que eu falo bastante sobre isso. Sobre como o medo pode estar atrapalhando sua vida em aspectos que você não imagina. E daí o Norman entende que ele tem que, mesmo assustado, mesmo todo mundo mandando ele parar, ele tem que ir lá ler a história pro túmulo da bruxa. Ele chega lá, pega o livro da mão do tio, desce pra floresta e abre o livro e começa a ler. Quando ele começa a ler, quem aparece atrás dele? O menino que faz bullying com ele. E ao invés de deixar o Norman terminar de ler, ele puxa o livro da mão do Norman e não deixa ele ler e o sol se põe. Quando o sol se põe, uma nuvem gigantesca aparece no céu, uma nuvem com rosto, e ele pensa, eita. E daí o menino que faz bullying olha e fala, ei. E daí umas mãos começam a sair do chão e os mortos ressurgem. E quem eu sou? Eu sou um dos Pilgrims. Eu sou um zumbi fantasma Pilgrim. Vocês falaram a órfã, vocês falaram um monte de coisa, vocês não pensaram nessa, né? Nem eu. Eu nunca achei na minha vida que eu ia me fantasiar de Pilgrim. Eu também nunca achei na minha vida que eu ia pintar minha cara de branco tantas vezes. Só nos últimos 2 meses, eu acho que eu pintei minha cara de branco umas 5 vezes. Eu nunca tinha feito isso na minha vida antes. E agora meio que todo dia, assim, vou pintar minha cara de branco. Daí quando os zumbis ressurgem, eles olham pro Norman e falam, você precisa parar. Mas eles não terminam a sentença e o Norman sai correndo. O Norman sai correndo e ele e o menino que faz bullying com ele se escondem na casa do tio. Uma coisa muito importante pra gente conversar é que o Norman usa uma jaqueta com capuz e zíper vermelha. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos ter uma playlist chamada Personagens que usam jaqueta vermelha de zíper com capuz. Porque nós temos A Vida é uma Festa, nós temos Paranorman e nós temos Briga Eterna de uma Mente Sem Lembranças, que eles usam a mesma jaqueta. Gente, daqui 5 anos eu vou ter 470 playlists diferentes, uma mais absurda que a outra, e eu estou ansiosa por isso. Me faz muito feliz ter playlists extremamente específicas. Voltamos ao filme, voltamos à perseguição dos zumbis. Enquanto Norman e o menino que faz bullying com ele estão correndo pela vida, a irmã do Norman viu que ele fugiu e foi lá na casa do Neil pra perguntar se ele sabe o que tá acontecendo. Chega lá, ela vê o irmão mais velho do Neil e se apaixona completamente por ele. Ela já fica toda tipo, ai, você tá bem? Como é que você tá? E daí chama o Neil e o Neil fala, não sei o que tá acontecendo com ele, não sei não. Daí ele fala, Neil, e daí ele tá. Ele foi até a floresta, no cemitério, pra contar uma história pra bruxa, pra maldição não ser realizada. E daí ela fala, meu Deus, o Pia vai morrer na floresta. Vamos lá buscar ele? Ela encosta no peito dele e fala, vamos buscar ele? Você pode me ajudar? É ótimo. Ele fala, tá bom, vou ajudar. Vai que o Pia morre. E os 3 vão atrás do Norman, enquanto o Norman tá fugindo loucamente dos zumbis. Daí o Norman começa a ver os documentos da casa do tio. Ele percebeu que aonde ele foi contar a história não é a cova da bruxa, ela é a cova dos 7 pessoas do júri que acabaram fazendo ela ser enforcada. E daí ele pensa, então é por isso que não deu certo, eu contei a história no lugar errado, eu preciso achar o lugar certo. Daí os 2 conseguem fugir dos zumbis, quase fugir, encontram o amigo do Norman, o irmão do amigo do Norman e a irmã do Norman no carro. Um zumbi meio que fica... É uma perseguição boa, sabe? É uma perseguição bem feita, uma perseguição que você vê que deu trabalho de fazer em stop motion, porque tem ângulo. Cara, é muito boa. Todo mundo tá no carro, alguns zumbis estão perseguindo e o Norman fala, a gente precisa achar aonde a bruxa foi enterrada. Eles ligam pra amiga, que é nerdona, e falam, você pode pesquisar no Google pra gente? E dela pesquisa e fala, gente, aqui no Google não diz, mas vocês já deveriam saber que a bruxa fica enterrada numa cova não marcada. Mas talvez na antiga prefeitura tenha, nos arquivos aonde ela foi enterrada. Então,
todos correm pra prefeitura. Enquanto eles estão indo pra prefeitura, a irmã do Norman olha pra ele e fala: Norman, você é tão estranho! Pare de ser estranho! A tua estranhice tá atrapalhando a cidade toda, como se fosse culpa do Norman. E isso é um problema bem grande, que eu já citei em outros vídeos. Quando você é a pessoa que aponta o problema, muitas vezes você é visto como culpado. Porque o que as pessoas querem é que isso esteja como está. É tipo como alguns casos que você conta, não que eu tenha feito isso ainda, mas você conta pra alguém comprometido que ele tá sendo traído, a pessoa pega raiva de você porque você contou pra ele. E você acabou com o relacionamento dele. Mesmo sabendo que não tem a ver uma coisa com a outra. Porque normalmente o mensageiro também é culpado. Ela estava acusando o Norman de estar atrapalhando tudo e todo mundo com a estranhice dele. Eles vão até a prefeitura e tem um monte de coisa pra ler, tipo um monte de coisa. E eles começam a procurar o documento que mostra onde ela foi enterrada. E ao mesmo tempo os zumbis chegam na cidade. Quando os zumbis chegam na cidade, que a história começa a ficar mais interessante. Porque ao invés de atacar os moradores atacam eles. Então os zumbis são assustados porque eles levam tiro. Eles levam facada, tem criança arrancando o braço deles. Eles são encurralados pela multidão que fala: hoje não. Nessa cidade não, vocês vão morrer de novo. Então, uma multidão enfurecida começa a atacar os zumbis. Os zumbis saem fugidos assim devagarinho. Uma das pessoas vê que eles fugiram pra antiga prefeitura da cidade e avisam a multidão pra todo mundo ir lá pegar os zumbis, que saíram correndo, eles fugiram. Quem tá lá? Norman e todo mundo mais. Daí a irmã dele manda ele parar com isso. Fala: cara, chega, você não vai achar. Você não vai encontrar nada. Por que você não desiste? Desiste. Você já fez o que podia, não dá pra fazer, desiste. E daí todo mundo começa a reclamar que tem que ler. E ninguém quer ler nada, ninguém tá todo mundo com preguiça de ler. E eles começam a duvidar da capacidade do Norman. E nessa parte eu me identifiquei. Esse filme eu me identifiquei todo, né? Porque qualquer criança estranha vai se identificar com o Norman. Qualquer criança estranha, que é chamada de estranha muitas vezes, ou de doidinha, ou de só você, vai se identificar com o Norman. Tem algumas frases até que eu tenho gatilho, assim, sabe? Eu já fico na defensiva, mesmo a pessoa não querendo me ofender. Tipo, quando eu tô fazendo alguma coisa, empolgado, uma coisa que não tem por que eu fazer. Eu só quero fazer. E daí eles falam: nossa, que trabalho, hein? Precisa mesmo tudo isso? Mas pra que você tá fazendo? Pra quê? E daí eu fico tipo... não me entende, eu vou ter que explicar, daí eu explico, a pessoa também não... Eu tenho que me cuidar um pouco, porque eu acabo ficando na defensiva, sabe? Agora muito menos, porque vocês gostam da minha empolgação. Vocês estão me curando, gente. Eu estou muito menos traumatizado por causa de vocês. Mas o fato de eu explicar qualquer coisa que me empolga e saber que alguém vai falar: nossa, mas vai dar trabalho, né? Nossa, mas aí vai ter que acordar cedo pra fazer isso? Nossa, será? Precisa fazer isso. Não, faz de qualquer jeito. E o Norman respondeu da mesma maneira que eu responderia. Ele fala: gente, eu não mandei ninguém vir aqui. Não mandei ninguém vir aqui. Se vocês quiserem ir embora, vão embora. Eu não vou desistir disso. Não preciso da ajuda de ninguém. Todo mundo vai embora mesmo. O Neil não quer ir embora, mas ele é carregado pelo irmão. Daí, quando os três tentam fugir da prefeitura da cidade antiga, uma multidão enfurecida com tochas e rastelos e enxadas está botando fogo na prefeitura. Eles não conseguem sair porque a multidão está tentando atacar eles. E eles estão em desespero. Quem entra pela porta dos fundos? Os zumbis. Os zumbis entram. Norman, que está tentando ajudar todo mundo, sobe até a torre da prefeitura com um livro para tentar ler para a bruxa que tá com a cara no céu. As pessoas na multidão gritam: bruxo! E daí todo mundo quer botar fogo no Norman também. Tá todo mundo querendo enforcar ele que nem faziam antes. E o Norman tá tentando conversar com a menina pra ver o que tá acontecendo. E ele começa a ler a história, ela bota fogo no livro, assim, o livro cai dele. Fala: por que você tá fazendo isso? Me fala, por que você tá fazendo isso? Daí ela abocanha ele e eles têm uma visão do que aconteceu. E o júri tá lá, todo mundo tá lá, acusando. Só que a bruxa, na verdade, é uma menininha. Uma menininha de 11 anos que, pelo que parece, é da mesma genealogia do Norman, porque o tio dele tem o mesmo sobrenome que ela, o nome dela é Agatha. Então, talvez todas as pessoas da genealogia da Agatha tenham esse poder sobrenatural de falar com as pessoas mortas e tal. E ela fala: eu não estava fazendo nada, eu só estava brincando com fogo. E eles falam: não, você é uma bruxa, e eles acusam ela, e eles falam que eles vão enforcar uma criança de 11 anos. E é isso que eu falo sobre como a falta de comunicação é o melhor combustível pro medo. Ela está falando, mas eles decidem não ouvir o que ela está falando. Eles decidem não entender o contexto, eles decidem não perceber que é uma menininha de 11 anos e apenas fazer o pior que eles podem fazer porque eles estão com medo, porque eles achavam que eles sabiam tudo. Eles sabem tudo, então a gente tem o direito de julgamento
dessa menininha. E eles acabam realmente matando a menininha. Só que a menininha sofre tanto que ela responde o sofrimento com o sofrimento. Então ela fala pra eles, tá bom, então vocês vão me matar, beleza, tá todo mundo amaldiçoado. E é isso que acontece, todos eles são amaldiçoados e são almas zumbis fantasmas que não podem fazer a passagem porque elas são todas amaldiçoadas. Quando Norman vê essa história, ele fica horrorizado, ele cai da torre até o chão. E quem tá lá? Os zumbis. Ele olha pro zumbi-chefe e fala, como você teve coragem de fazer isso? Ela era só uma menininha. E daí eles falam exatamente isso que eu falei pra vocês. Naquele momento a gente achou que sabia tudo, mas a gente não sabia. Naquele momento a gente achou que tava fazendo a coisa certa, mas a gente tava errado. E agora a gente paga o preço, que é não poder ir pra lugar nenhum. A gente tá preso nesse corpo deteriorado e só você pode nos ajudar. O livro, na verdade, é um livro de contos de fada. Então, como Norman é a única pessoa que consegue falar com gente morta, ele lê o livro pra menina uma vez por ano, quando ela tá acordando, pra ela voltar a dormir. Então, é uma história de ninar. Pra que ela não acorde, destrua a cidade e acorde os zumbis. Então, Norman ficou horrorizado. Ele fala, cara, então todo ano alguém da minha família lê a história, mas a maldição não vai embora. Vocês não continuam nesse estado paralelo, a maldição não melhora, ela só piora, porque vocês não querem resolver, vocês só querem passar pra frente. Daí ele fala, mas ele, o juiz fantasma zumbi, fala, mas o que você pensa em fazer? E daí ele fala, eu vou fazer o que ninguém pensou em fazer, eu vou lá conversar com ela. O maior superpoder do Norman nesse filme é a comunicação. E acima de tudo, uma comunicação com empatia. Ele poderia ser preconceituoso com os zumbis que cometeram um erro, mas ele decide conversar e entender o que está acontecendo. Ele poderia ser indiferente com a história da bruxa, mas ele escolhe entender o lado dela e ao invés de atacar, resolve conversar com ela. Ele é o único que tenta conversar, é o único que consegue conversar com fantasma, com gente morta, com gente viva. Ele é o mais poderoso de todo mundo porque ele é o único que consegue se comunicar com todo mundo. Sobretudo porque ele tem empatia de entender o lado de cada um. Isso faz toda a diferença. Claro que ele tem os poderes mágicos. A gente não tem, então a gente não vai colocar na comparação. Mas o que faz dele especial é uma comunicação com empatia. É não só falar as coisas, é falar, ouvir, entender e agir de acordo. E é lindo, eu amo Norman, eu amo esse filme. Esse filme me traz muita alegria. Daí o Norman sai pra fora da prefeitura e ele manda todos os zumbis saírem com ele. E a multidão quer botar fogo nos zumbis e no Norman, sem nenhum dó. Ele faz comentários, enforca ele! Daí ele fala, a gente não faz isso mais de enforcar. Bota fogo nele! Então a multidão tá bem disposta a continuar enfurecida. E ele fala, gente, vocês não estão entendendo. Zumbis são tipo vocês. Eles cometeram um erro, eles cometeram atos de violência e agora eles estão pagando por isso. Vocês, atualmente, não estão ouvindo, estão sendo dominados por medo, estão querendo cometer atos de violência e causar problemas futuros pra todo mundo. Ninguém escuta ele, todo mundo acha que ele é doido e tá pronto pra ir atacar a criança. Quando eu falo que o medo faz coisas absurdas com você, é isso. Daí a irmã dele, enfim, cresce um pouco de coragem nela, ela fala, chega! Chega, ela pega na mão do Norman, e daí o irmão do amigo do Norman, o amigo do Norman, e o menino que faz bullying com ele, todo mundo pega a mão do outro e fala, o dia inteiro esse piá tá tentando salvar a vida de vocês. Ele tá tentando salvar a vida dessa cidade. Ele tá tentando de tudo. E vocês só são ruins com ele. E o irmão do amigo do Norman fala, gente, vocês só sabem fazer isso, violência e assassinato, violência e assassinato. Não tem mais nenhuma coisa que vocês podem fazer. Vocês estão perpetuando um erro. Vocês não estão ouvindo. Vocês não estão entendendo o passado. Vocês não viram que isso já aconteceu uma vez. Vocês estão ignorando fatos importantes e não usando eles para sua vida. Vocês só estão perpetuando uma violência que é costume dessa cidade, né? A gente vê vários personagens falando como eles são bem superficiais em relação a se importar com os outros, a ouvir o que eles estão falando, a aceitar o que é remotamente diferente em qualquer aspecto. E daí as pessoas, num ato que só aconteceria com desenho, porque na vida real todo mundo teria morto, todo mundo derruba suas enxadas, rastelos e tochas no chão e abrem um caminho pro Norman e os zumbis atrás dele. E o Norman olha pro pai dele e fala, pai, você poderia, por favor, nos dar uma carona? E daí no mesmo carro tá a irmã mais velha, o zumbi no meio, o Norman, o pai e a mãe. E é uma dinâmica muito divertida. Gente, esse filme é bem engraçado. Daí o Norman pega e vai conversar com a bruxa. Todo mundo abraça ele, todo mundo deixa ele ir. Ele entra no buraco e ele começa a conversar com a bruxa. A bruxa tá assustadora. Inclusive, lindos efeitos especiais. Você consegue ver na animação
ressentimento e raiva. Eles conseguiram representar fisicamente o que acontece quando uma pessoa tem ressentimento e raiva. E ela começa a apavorar a cabeça do Norman. Fala, eu não quero mais dormir, eu não aguento mais isso, o que fizeram comigo foi um absurdo, eu vou acabar com a vida de todo mundo. E daí o Norman faz o quê? Ele usa o maior superpoder de todos, que é o da empatia. E daí, ao invés de contar a história do livro, que é da Bela Adormecida, ele fala, era uma vez uma menininha que sofreu porque pessoas tiveram medo dela e não entendiam como ela era especial. E daí ela vai ficando pior, ela vai ficando mais enfurecida e ela começa a fazer umas estacas assim de madeira aparecendo no chão. Ela realmente tá repelindo o Norman de todas as maneiras que ela pode. E daí o Norman fala, o que aconteceu com você não foi certo, mas você não está sendo justa. Você tem mais poder que eles. Você está fazendo bullying como eles fizeram bullying com você. Você virou um deles. Então ela fala, não quero ser assim, não. E daí eles voltam pro momento que é uma memória feliz da Agatha. E daí ela tá num campo assim, conversando com Norma, e ela fala, minha mamãe me levava aqui pra contar histórias de contos de fada. E ela me contava de todos esses finais felizes. Até que vários homens maus me pegaram, me levaram e eu nunca mais pude ver a minha mamãe. E daí o Norman fala, eu sei como é querer ser entendido pelos outros, querer ser compreendido e ninguém te entender. E ao invés das pessoas tentarem te entender, elas te machucam. A Agatha fala, mas você não tem vontade de fazer todas as pessoas que te machucam sofrer? E daí ele fala, mas o que ia adiantar? Eu não ia sofrer menos se eles sofressem comigo. E nesse filme vem a lição mais dolorosa pra mim, pra vocês, pra gente aceitar. Se você quer fazer pior, você se vinga. Se você quer que as coisas mudem, você faz o oposto. E é isso que o Norman fala. Ele fala, eles fizeram mal pra você, você faz mal pior pra eles, a cidade se revolta contra você, você é mais má ainda com eles, é um ciclo infinito. O que você pode fazer é aceitar que não foi certo, aceitar que não foi justo e encontrar sua mamãe. E daí ela olha triste e fala, esse filme, ele é direto com as coisas, cara. Eu acho que é por isso que ele é tão bom. Ele mistura humor com drama, assim, que você fica tipo, porra! Ela fala assim, embaixo da árvore, assim, é ali que eles me enterraram? Daí ele fala, é. Daí ela senta do lado do Norman, ela encosta no ombro dele, fala, eu tô cansada. E daí ela dorme e a maldição acaba. E os Pilgrims, eles primeiro saem do corpo zumbi, depois eles saem do corpo fantasma e eles estão libertos. Daí as nuvens escuras se dissipam, a floresta tá destruída, mas tá todo mundo bem. O Norman vê a família deles e todo mundo abraça ele. O pai dele, que sempre julgou ele, fala, eu tô tão orgulhoso de você. Eu te amo tanto. Nossa, filho, que lindo que você fez. E a mãe tá orgulhosa, porque todo mundo viu, a cidade inteira viu o que aconteceu. E é muito legal, e é muito confortante pra gente ver que as pessoas entenderam o lado do Norman. Mas nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não vão entender muitas coisas. Não vão entender muitas vezes porque você escolhe fazer a coisa certa. Não vão entender porque você decide não se aproveitar quando você pode. Não vão entender quando você decide ser educado e você decide fazer o seu melhor. Quando todas as outras pessoas estão tentando se proteger. No caso do Norman, a gente tem o final feliz. Mas é importante para nós, como pessoa, conseguir entender. E isso é uma dor que eu passei por esses estágios, tá? De raiva, de revolta, de tudo. Agora que tá dando certo, todo mundo me apoia. Que assim, eu tive uma certa... Em algum momento vai ter um filme, eu falo isso pra vocês, mas eu tive uma certa resistência da minha família quando eu comecei a fotografar. Por quê? Porque minha família toda são de pessoas incríveis, tá? Incríveis. Mas todos tiveram que começar muito cedo a trabalhar e trabalhar porque não tinha opção. Então, muitas das profissões que eles tiveram são profissões que eles tiveram porque foi o que deu pra fazer naquele momento e eles são profissionais de sucesso por causa disso. Mas não foi por escolha, foi porque apareceu e a melhor opção e acabou acontecendo. Aí chega eu, ovelha criativa da família, que quer tirar foto. Demorou um pouco pra minha família entender que era uma profissão. Isso foi há 15 anos atrás, gente, tá? Só pra lembrar. Que era uma profissão. E até isso acontecer, eu sofri bastante, assim. Eu sofri bastante. E daí depois que eu comecei a ter cliente, que eu comecei a ter repercussão, comecei a conseguir fazer dinheiro, daí as pessoas começaram até me chamar pra fazer foto, começaram a se importar com o meu trabalho. Pessoas essas, próximas de mim, não só familiares, que não me ajudaram em nada quando eu comecei a fotografar. Então eu acho que eu fiquei uns 2 anos nesse processo. Eu falei, agora que tá tendo um cliente, vocês estão me apoiando. Então, é muito difícil você passar por esse processo.
É muito difícil você passar por aquilo de não é justo fazerem isso comigo. Não é justo o que fizeram comigo. Mas, infelizmente, não adianta se prender à mágoa. Não adianta se prender ao que tá errado. Não quero que vocês abracem todo mundo e perdoem tudo e relevem e agora sejam pessoas good vibes. Não, é só que tem coisas que as pessoas fizeram com vocês que não são justas. Nunca serão justas. E que algumas pessoas nunca vão ser vingadas. Elas nunca vão passar pelo processo da justiça. Algumas pessoas nunca vão ter o karma voltando para elas. Por isso que você tem que aprender a deixar as coisas irem e ter uma visão mais amorosa e empática e positiva da vida. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é simples. Mas eu estou dizendo que é um caminho de felicidade. Eu, como experiência. Não se prender às coisas que te fizeram mal. É bom, vale a pena. Tua mente tem mais espaço. Você para de ficar fantasiando o ódio de todo mundo, a vingança, você tem mais espaço na cabeça para pensar em futuro. E daí todos estão felizes, todos estão vivendo o depois do caos que a bruxa fez na cidade. E daí mostra no final, o Norman tá assistindo, que nem o começo, ele tá assistindo o filme de zumbi com a avó. O pai dele senta do lado dele e fala, a avó tá aí do lado dele? Fala, tá sim. E daí eles se olham, sem se ver, né? E ele olha pra ele e fala, oi vó, oi mãe. Ele fala, oi mãe. E daí a avó fica tipo, eita. E o Norman sorri, ele fica feliz. E daí a mãe senta pra assistir o filme de zumbi e a irmã senta dele do lado pra assistir o filme de zumbi. E eu amo essa cena final. Amo. Meu olho tá enchendo d'água. Oh, meu Deus! Chega de choro. Mas a família ainda não compreende como o Norman funciona. A família não consegue ver o que o Norman fez. Mas eles, ao invés de criar um escudo contra o Norman, eles decidem encontrar o Norman no meio do caminho. E às vezes é tudo isso que a gente precisa. Eu não preciso te entender. Eu só preciso acreditar em você. Só preciso estar do teu lado. E isso é tão lindo. Eu amo esse final. Tipo, eles não falam nada, não tem um discurso, não tem um me perdoa, não tem um por favor, não tem você tava certo. No começo ele tava sozinho, agora ele tem a família do lado. Eu amo esse desenho. Eu amo tanto esse desenho. E é isso, gente. Vocês já assistiram Paranormal? Vocês gostam? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, jogar a minha descrição, me mostrar pra alguém. Se você ainda não é inscrito, se inscrever no meu canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.